sejam todos bem-vindos. Nós vamos retomar as atividades do nosso curso, relembrando os conceitos iniciais de matrizes, que nós já discutimos em aula. Todos nós já nos deparamos em nossa vida cotidiana com uma tabela, por exemplo, que representa os valores nutricionais de um determinado alimento ou então a composição química de um determinado produto. Entretanto, em matemática, o conceito de matriz é um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais genérico. E para isso, nós vamos definir propriamente essa matriz, ou esse elemento chamado matriz, mesmo que essa definição possa parecer óbvia. Então nós vamos considerar uma tabela retangular em que determinados elementos, quais são eles? Por exemplo, são números reais, são dispostos em um número bem determinado de linhas e de colunas. Então qualquer matriz A vai ter como elementos A e J, e ela vai ter no total M linhas e N colunas. Nesta representação, A e J é um elemento dessa matriz que ocupa a linha I e a coluna J. Sempre nessa ordem. O primeiro índice representa a linha em que se situa esse elemento, o segundo índice a coluna em que esse mesmo elemento se situa. E esse produto, por assim dizer, M vezes N, ou M por N, representa a ordem da matriz e ele nos diz qual é o número total de linhas da matriz, no caso M, qual é o número total de colunas da matriz, no caso N. Por exemplo, essa matriz A. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Logo, é uma matriz de ordem 2 por 3. Cada um dos elementos dessa matriz pode ser localizado ou posicionado dentro da matriz de acordo com a linha e a coluna em que se situa dentro da matriz. Por exemplo, este elemento menos 2, que ocupa a primeira linha, a primeira coluna, é representado dessa forma, o elemento A11. O primeiro índice 1, a linha, o segundo índice, nesse caso também igual a 1, o da coluna, A11. Este elemento 4, o elemento A12, aquele que ocupa a primeira linha, segunda coluna. Este elemento menos 7, aquele que ocupa a primeira linha, terceira coluna, portanto o elemento A13. Esse elemento raiz de 5 ocupa a segunda linha, primeira coluna, portanto é representado como A21, enquanto que esse elemento 0 ocupa a segunda linha, segunda coluna, é o elemento A22, e o último elemento dessa matriz, 1, ocupa a segunda linha, terceira coluna, portanto o elemento A23. Esta ordem da matriz, além de representar o número de linhas no total e o número de colunas que possui essa matriz, ela também nos diz qual é a quantidade de elementos que essa matriz possui. 2 vezes 3, 6 elementos dispostos nessas 2 linhas e nessas 3 colunas. Essa matriz B, ela tem 3 linhas e 3 colunas, portanto é uma matriz de ordem 3 por 3. Novamente, cada elemento dessa matriz pode ser localizado ou posicionado dentro da matriz, observando-se a qual linha e a qual coluna ele pertence. Então, por exemplo, esse elemento 2 aqui, que ocupa a segunda linha, a primeira coluna, é o elemento B21. Esse elemento 0 aqui ocupa a segunda linha, a terceira coluna, é o elemento B23. Este elemento raiz de 3, que ocupa a terceira linha, segunda coluna, é o elemento B32, igual a raiz de 3, enquanto que, por exemplo, esse elemento menos 1, que ocupa a primeira linha, a terceira coluna, é o elemento B13, menos 1. Isso pode ser feito para qualquer elemento e para qualquer matriz. Um caso particular de matriz é esse, uma matriz que possui uma única linha e por isso recebe o nome de matriz linha. Nota que isso é explícito também na ordem dessa matriz. 1 por 4, ela tem uma única linha e no caso 4 colunas, portanto é uma matriz linha e seus elementos são C11, C12, C13, C14. Nota que nesse caso, por ser uma matriz linha, o primeiro índice, que se refere à linha, só pode ser igual a 1. Mas nós também temos uma matriz chamada matriz coluna, uma matriz que possui uma única coluna. Neste caso, a matriz D é uma matriz de ordem 4 por 1, 4 linhas em uma única coluna, portanto uma matriz coluna. E os seus elementos também são caracterizados dessa maneira, D11, D21, D31, D41, todos os segundos índices que representam a coluna, nesse caso, são todos iguais a 1.
Em todos os exemplos anteriores, nós listamos ou enumeramos exatamente todos os elementos dessa matriz, mas existe uma outra maneira de você representar uma matriz. E essa representação envolve uma expressão algébrica que nos permite calcular quais são os elementos dessa matriz. Por exemplo, essa matriz M com elementos M e J e de ordem 2 por 2. Ou seja, essa matriz tem duas linhas e duas colunas, mas agora nós temos uma expressão algébrica que nos permite calcular o valor de cada um dos elementos dessa matriz. E nota que essa expressão algébrica depende exatamente do índice I e do índice J, que representam a linha e a coluna respectivamente que cada elemento se situa dentro da matriz. Genericamente, essa matriz é escrita como? É uma matriz de duas linhas e duas colunas, portanto ela tem em geral os elementos M11, M12, M21, M22. E nós vamos fazer o quê? Utilizar essa expressão algébrica para calcular cada um dos elementos da matriz. Então nós começamos com esse primeiro elemento, M11. O índice I é igual a 1, o índice J também é igual a 1. A substituição na expressão algébrica nos produz essa expressão numérica, 2 vezes 1 menos 3 vezes 1. Esse primeiro elemento é igual a menos 1. Então, o elemento que ocupa a primeira linha, a primeira coluna, tem valor numérico menos 1. O elemento que ocupa a primeira linha, a segunda coluna, agora é calculado por essa expressão, 2 vezes 1 menos 3 vezes 2, resultando menos 4. Lembrando que o índice I ainda é 1 e o índice J agora é 2. E assim, este elemento M12, que ocupa a primeira linha e a segunda coluna, é igual a menos 4. O elemento que ocupa a segunda linha, primeira coluna. O elemento para o qual I igual a 2, J igual a 1, tem valor 2 vezes 2 menos 3 vezes 1, 1. E o último elemento dessa matriz, aquele que ocupa a segunda linha e a segunda coluna, M22, tem valor menos 2. E assim, nós podemos escrever esta matriz M com todos os seus elementos. Uma matriz que possui duas linhas e duas colunas, e seus elementos são, na primeira linha, respectivamente, menos 1 e menos 4, na segunda linha, respectivamente, 1 e menos 2. Nós vamos ver agora alguns subconjuntos dessas matrizes muito particulares. Alguns deles serão muito importantes para o que se segue, mas, por enquanto, é apenas uma classificação. Então, a primeira é a chamada matriz nula. Matriz nula é aquela matriz em que todos os seus elementos são iguais a zero, não importando qual é a ordem da matriz. Então, por exemplo, essa matriz A de ordem 2 por 3 é nula porque todos os seus elementos são iguais a zero. A matriz B de ordem 4 por 3 também é uma matriz nula porque todos os seus elementos são iguais a zero, assim como a matriz C e a matriz D. Sempre que uma matriz tiver todos os seus elementos iguais a zero, independentemente de qual seja a ordem da matriz, essa é chamada matriz nula. E ela vai surgir no contexto com muita força quando nós trabalharmos com soma e subtração de matrizes. Mas por enquanto é apenas uma curiosidade. O próximo exemplo é uma matriz quadrada. Aqui nós fazemos analogia com a figura geométrica, o quadrado. Só que para matrizes, uma matriz é chamada quadrada quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Então, por exemplo, essa matriz A, nós dizemos que é uma matriz quadrada de ordem 2, porque ela possui duas linhas e duas colunas. Assim como B é uma matriz quadrada de ordem 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Também a matriz C é quadrada agora de ordem 4, porque ela tem 4 linhas e 4 colunas. Essas matrizes quadradas têm um subconjunto de seus elementos que é muito importante. As chamadas diagonais principal e secundária. Também é exemplo, ou por uma analogia, com a figura geométrica quadrada. Mas nota que, para uma matriz quadrada, por exemplo, como essa de ordem 3, os elementos da diagonal principal são esses destacados aqui nesta região em vermelho. Então, A11, A22, A33 são os elementos da chamada diagonal principal. E nota que esses elementos são tais que o índice da linha e o índice da coluna são ambos iguais. Então, A11, A22, A33 são os elementos da diagonal principal. Já a outra diagonal é a chamada diagonal secundária e ela tem por elementos A13, A22 e A31. Qual é a regularidade agora? Se a matriz agora é quadrada de ordem 3 e eu somar os índices dos elementos da diagonal secundária,
1 mais 3 é igual a 4, 2 mais 2 é igual a 4, 3 mais 1 é igual a 4. Os elementos da diagonal chamada secundária são tais que a soma dos seus índices é igual à ordem da matriz, no caso 3, mais 1. Nós podemos ver isso também numa matriz genérica de ordem n, uma matriz que tem n linhas e n colunas. Obviamente a gente representa só uma fração dela aqui. Mas nota que os elementos da diagonal principal são esses: A11, A22, A33, na sequência A44 até ANN. Esses são os elementos da diagonal principal. Os elementos da diagonal secundária estão aqui: A1n, A2, n-1, A3, n-2, até AN1. E nota mais uma vez que se nós somarmos o índice da linha e da coluna para esses elementos da diagonal secundária, n mais 1, eu vou ter a ordem da matriz n acrescido de uma unidade. Então, para esta matriz C quadrada de ordem 4, nós vamos identificar os elementos das diagonais principal e secundária, reforçando que diagonal principal e diagonal secundária são elementos exclusivos de uma matriz quadrada, de qualquer ordem, no caso de ordem 4. Então, o primeiro elemento da diagonal principal é esse aqui, 2, aquele que ocupa a primeira linha e a primeira coluna. Então, C11 é o primeiro elemento da diagonal principal. C22 igual a 0, C33 igual a menos 7 e C44 igual a menos 5. Então, os elementos da diagonal principal são esses: 2, 0, menos 7 e menos 5. Diagonal secundária começa aqui, nesse elemento igual a 1 que ocupa a primeira linha e a quarta coluna. Então, C14. O segundo elemento da diagonal secundária é menos 1, aquele que ocupa a segunda linha, terceira coluna. C23 igual a menos 1. Menos 3, aquele elemento que ocupa a terceira linha, segunda coluna, C32, é outro elemento da diagonal secundária. E, finalmente, o último elemento da diagonal secundária, esse que tem valor numérico igual a 8, e que ocupa a quarta linha, primeira coluna, C41. Então, aqui nós temos diagonal principal e diagonal secundária dessa matriz quadrada de ordem 4. Continuando a nossa classificação, nós vamos definir uma matriz triangular superior e, na sequência, uma matriz triangular inferior. Uma matriz triangular superior é uma matriz quadrada, tal que todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Então, olha para essa matriz A, quadrada de ordem 2. A diagonal principal está aqui, o único elemento abaixo da diagonal principal é igual a 0. Então, essa matriz é uma matriz triangular superior. A mesma coisa acontece com a matriz B. Diagonal principal está aqui e todos os elementos abaixo da diagonal principal são 0. Então, essa também é uma matriz triangular superior. Assim como a matriz C. Aqui está a diagonal principal. Os elementos abaixo da diagonal principal são nulos, portanto, essa é uma matriz também triangular superior. Uma matriz triangular inferior é exatamente aquela na qual todos os elementos acima da diagonal principal são iguais a 0, como esta matriz A. Aqui está a diagonal principal e todos os elementos acima da diagonal principal são iguais a 0. Portanto, esta é uma matriz triangular inferior. O mesmo acontece com a matriz B e com a matriz C. Ambas são matrizes triangulares inferiores. E lembrando que essa classificação é válida desde que a matriz seja uma matriz quadrada. Finalmente, uma matriz é chamada diagonal se, em primeiro lugar, ela é quadrada e todos os elementos, exceto da diagonal principal, são nulos. Então, olha para essa matriz A. Está aqui a diagonal principal, com os elementos 3 e menos 2. Todos os demais elementos são iguais a 0, portanto, essa é uma matriz diagonal. A mesma coisa acontece com a matriz B. Diagonal principal está aqui, todos os elementos, tanto abaixo como acima da diagonal principal, são 0. Portanto, esta é outra matriz diagonal. O mesmo acontece com a matriz C. Diagonal principal está aqui, todos os demais elementos são iguais a 0, portanto, esta também é uma matriz chamada diagonal. Dentre todas as matrizes diagonais, uma delas terá um papel fundamental em nosso curso, a chamada matriz identidade. O que é uma matriz identidade? É uma matriz quadrada, tal que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1, os demais elementos iguais a 0.
I2, por exemplo, é uma matriz identidade de ordem 2. A diagonal principal tem apenas como elementos números iguais a 1, os demais números ou elementos são iguais a 0. I3 é uma identidade de ordem 3, tal que os elementos da diagonal principal são iguais a 1, os demais elementos são iguais a 0. O mesmo ocorre com a identidade de ordem 4 e 4. Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1, os demais são iguais a 0. E, novamente, esta matriz terá um papel fundamental quando nós discutirmos o conceito de produto de matrizes. E com isso nós encerramos esse nosso primeiro encontro. Nós relembramos só algumas características básicas de matrizes e nos próximos encontros nós vamos começar a definir as operações em matrizes, começando com a soma, subtração, multiplicação por escalar, até chegarmos no produto de matrizes. Obrigado pela atenção, boa sorte e até o nosso próximo encontro.